Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo no dia de hoje, que nós possamos entrar na casa das pessoas com muito respeito, muito amor, sempre procurando ser o mais fidedigno possível com as inspirações e as intuições de Deus para levar informação para os nossos irmãos, para levar conhecimento para os nossos irmãos. Porque o tempo é chegada a hora. O alimento espiritual deve chegar para todos. E que nós possamos ser instrumentos fiéis nas mãos de Deus e nada mais. Instrumentos para servir apenas a sua vontade e nada mais. A espontaneidade da canalização e da incorporação sem freios, deixando a fonte agir. Louvado seja Deus, graças a Deus, vamos lá. Graças a Deus. Louvado seja Deus e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Repitam comigo: louvado seja Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, vocês sabem que a palavra tem poder. O que sai da nossa boca tem poder. É a materialização dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são atributos da nossa alma. Portanto, é algo profundo que vem de dentro de nós. E as palavras são ondas vibracionais. Existe uma lei hermética que diz: tudo vibra, nada está parado. Portanto, a palavra é a materialização da onda de pensamento. A pergunta que este negro velho faz para vocês é: vocês estão atentos ao que vocês estão falando durante o dia de vocês? Vocês estão atentos ao que vocês estão pensando no dia de vocês? Este menino recentemente conversou com uma colega dele, que está passando por umas dificuldades, e perguntou a ela: como estão os seus pensamentos durante o dia? O que você tem dito? O que você tem pensado? E ela não sabia responder, meus irmãos. E nós tememos que muitos estejam nessa situação. E é por isso que nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre outros assuntos que muito interessam aos irmãos, questões relativas ao espaço-tempo, às canalizações, ao taoísmo, uma filosofia belíssima que todos deveriam conhecer. A palavra tem poder, a palavra é importante. Materialização do pensamento. Vejam, algumas civilizações antigas que já viveram neste planeta sabiam tanto da importância da palavra, da vibração, da força que a palavra tem, que criavam as palavras baseadas no comprimento de ondas que elas tinham, como é o caso do sânscrito. Então, cada palavra dita era dita com uma intenção clara, uma intenção positiva, uma intenção genuína, para que ela tivesse os efeitos certos. Isso aconteceu só no sânscrito? Não, meus filhos. É uma característica, inclusive, de civilizações ao redor de vocês, mais evoluídas, que ainda não têm a telepatia, mas que são mais evoluídas e utilizam da linguagem com esse propósito. Têm um profundo conhecimento do princípio da vibração e aplicam nas palavras.
Isso, infelizmente, ainda não é uma cultura do planeta Terra, visto que muitos de vocês não sabem exatamente que tipo de onda, de vibração, que tipo de palavras está entrando pelo ouvido de vocês ou até saindo da boca de vocês. Existiu um filósofo que é antigo, conhecido como Platão, um espírito evoluidíssimo, um dos grandes enviados do nosso mestre Sananda para a evolução de vocês, que dizia que um governo, por exemplo, ele estudava, na verdade, o que seria um estado ideal, o estado da cidade-estado, da política e do ser. E ele dizia que a civilização deveria, antes de tudo, tomar cuidado com o tipo de música que consome, porque a vibração tem muito poder. Uma filósofa contemporânea de vocês, Lúcia Helena Galvão, parafraseando Platão, também conta essa história de que é muito errado se pensar que gostos por músicas grosseiras, de vibrações densas, é só um gosto e nada mais, que não é algo que influencia em você, que influencia na sua vida. E ela diz, inclusive, muito se diz por aí que eu sou uma pessoa de princípios, eu gosto da música tal, eu sei que é grosseira, eu sei que é rude, eu sei que não me acrescenta muita coisa, mas é só um gosto musical. Mas não é bem assim que funciona, porque a consciência, o pensamento, quando essa pessoa tiver alguma dificuldade, quando essa pessoa precisar recorrer a alguma informação, o subconsciente dela que está recebendo aquela informação grosseira vai direto para lá, adapta-se àquela vibração grosseira para obter respostas ou qualquer coisa do tipo. E esse procedimento é muito sutil. Então Platão já dizia isso, ele dizia, olha, antes de tudo, um governo ideal deve se preocupar com o tipo de música que existe para aquela sociedade. Porque ele reconhecia já o princípio da vibração. Inclusive, os filósofos daquela época, entre eles havia até uma espécie de brincadeira, que ele só seria filósofo se tivesse passado um tempo no Egito. Então Platão, sim, bebeu da fonte de Hermes, o Trismegisto, e portanto também trouxe esses conceitos, não é verdade? Igual a primeira lei de Hermes Trismegisto, que fala sobre o princípio do mentalismo, fazendo um paralelo ali com a teoria das ideias de Platão, que foi onde ele bebeu da fonte. Então veja, a palavra precisa ser vigiada, dita e pensada. Porque a fofoca, a maledicência são doenças do corpo espiritual e precisam ser erradicadas. Precisamos evoluir de vibração, utilizar a nossa vibração de um patamar de consciência para um patamar de consciência mais evoluído. Sim. Quanto maior a vibração, maior o patamar de consciência. Quanto mais sutil a vibração, maior o patamar de consciência. Em planetas muito evoluídos, a vibração ela é tão alta que já é possível sentir no planeta inteiro a menor onda grosseira de baixa vibração. Vocês entendem? Este é um dos motivos pelo qual a humanidade do planeta Terra está apartada de outras civilizações. Porque as vibrações grosseiras, para aqueles que estão vibrando alto no planeta todo, fere, machuca um pensamento, quem dirá a palavra. Mas, infelizmente, essa ainda não é a cultura planetária daqui da Terra. Mas um dia isso será melhor trazido e mais explicado, principalmente quando os seus irmãos de outros orbes, como este negro velho aqui que fala com vocês, que não é nem negro e não é nem velho, que é um extraterrestre
de outro planeta que está em outra dimensão, não na mesma dimensão que vocês, quando nos apresentarmos verdadeiramente nas nossas formas, aparecermos para vocês, frente a frente, para todos vocês, iremos explicar muito disso para vocês. Iremos falar também da história do planeta Terra que poucos conhecem, as civilizações que tiveram aqui antes, porque muitos dos nossos irmãos passaram por aqui antes de vocês. É verdade. Então vocês estão sendo privilegiados, porque vocês estão conhecendo essas informações antes. E vocês estão conhecendo essas informações através de um fenômeno chamado canalização e incorporação. Pode ser uma canalização ou pode ser uma incorporação. Neste momento está havendo um acoplamento áurico entre mim e o médium. E é por isso que o jeito do médium está mais parecido com o meu. Mas eu podia ficar um pouquinho mais distante e só irradiar os meus pensamentos. Mas, pela primeira vez, eu quis vir falar numa palestra bastante mais tempo para vocês do que só uma mensagem ou algo do tipo, igual eu vinha fazendo. Existem outros que estão aqui e se eles vierem, vocês vão reconhecê-los, eu tenho total certeza. Então o que está havendo aqui é uma canalização, um acoplamento áurico e é por isso que há esse jeito de falar. Existem muitas formas de canalização, meus irmãos. Quem estuda Allan Kardec já sabe que não só os espíritos vos dirigem, como, em certo grau, todos são médiums, não é verdade? E essa ideia de um é mais médium que o outro, um é mais ostensivo que o outro, isso pode acontecer, mas nem sempre. A espiritualidade pode dar formas e jeitos de deixar a mediunidade de uma certa pessoa um pouco mais ostensiva quando é necessário. Mas como assim, paizinho? Como assim? Bom, veja, Vamos pegar assim um profissional da área da saúde que ele está em uma situação de emergência, uma situação de urgência, e ele nunca teve uma mediunidade ostensiva, nunca viu, nunca incorporou, às vezes nem acredita nisso, passa longe do centro espírita de Umbanda, acha que essas coisas aí é coisa do capiroto, sabe assim? Então ele chega lá e ele está numa situação de urgência e emergência, só que aquela situação de urgência e emergência requer um conhecimento que ainda ele não tem. Ele tem, vamos supor assim, 1/3 do conhecimento que ele precisa. Mas para aquele momento é importante que ele tenha mais, senão ele não vai conseguir fazer o que ele deve fazer. E aí o que acontece? A espiritualidade, técnicos do astral superior, vamos usar esta palavra, abrem a mediunidade dele, seja mediunidade intuitiva, seja a clarividência, seja o que for, a clareaudiência, para que naquele momento ele ajude ou salve ou resolva uma situação que ele realmente precisa resolver, porque envolve muita gente. Vocês entendem? Envolve muita gente. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos deixar essa historinha de religião um pouco de lado para eu explicar um negócio para vocês. Porque a religião, ela pintou que Deus trabalha de uma forma, mas não é bem assim, sabe? Vamos supor que existe um missionário encarnado, um espírito muito evoluído, que ele veio para fazer muito bem, na hora certa a mediunidade dele vai estourar, ele vai fazer muita coisa boa, pode ser mediunidade de cura, pode ser mediunidade de clarividência, pode ser o que for. Só que naquele momento ele está vivendo uma vida mundana, Só que vamos supor que nessa vida mundana ele cometeu alguns errinhos. Vamos imaginar, por exemplo, que esse rapaz está numa festa. Ele está numa festa. E esse rapaz, por mais que ele seja um espírito evoluído, ele está encarnado, está no esquecimento, e ele fica afim de uma garotinha lá, e ele quer conversar com ela. Nada desrespeitoso, tá bom, gente? Nada desrespeitoso. Mas ele vai lá e ele acaba querendo ficar com ela e não percebe, por exemplo, que tem um rapaz ali que está namorando ela. E é um rapaz forte, bravo, sabe? Daqueles lutadores assim, que gosta de brigar, aqueles espíritos bem primitivos ainda, gente, que estão beirando ali a animalidade. E ele não percebeu. E por um erro ali, ele continuou falando com ela ali, tinha tomado algumas, então a percepção dele já não estava das melhores, ele não viu que ela estava com a pessoa. Só que aquele rapaz, ele é perigoso, sabe, gente? Ele estava naquela situação, ele estava armado, ele ia gerar risco de vida para o missionário encarnado. E não estava na hora do missionário despertar, então a gente estava deixa tudo acontecer. Só que aquele cara, o que aconteceu? Ele ia querer pegar a arma para ir ameaçar e aquilo podia gerar até morte. A espiritualidade nesse caso pode fazer muitas coisas, mas o que a gente faz nesses casos? A gente vai lá,
que pode acontecer. Afasta todos os obsessores ali do rapaz e influencia na mente dele de uma forma tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que pela primeira vez na vida dele ele não vai lá pra brigar, nada do tipo. Ele só pega a mulher dele e sai andando. E nem ele entende como que ele fez isso. E ele passa a noite se perguntando, meu Deus, por que eu não acabei com aquele cara? Ele me desrespeitou, e fica. E deixa. Então veja, gente, ele tinha merecimento para não ter aquele karma. Porque veja, se você pega uma arma, ameaça alguém, podendo gerar até morte, você vai gerar karmas. Quando a espiritualidade ajuda alguém a não ter o karma, é porque essa pessoa tem merecimento. Ele tinha merecimento para receber aquela ajuda e não cometer aquele karma? Não. Mas a situação, cada caso é um caso, vocês entendem? Então, assim, a gente agiu sim. A gente agiu sim. O livre-arbítrio vai até certo ponto. Existem coisas que são mais importantes do que a violência, sabe, gente? Então a gente age dessa forma, sim. Mas como eu ia dizer, né, isso aqui é uma canalização, um acoplamento áurico. Mas existem só esses tipos de canalização? Não, existem outros tipos de canalizações. Muitos tipos de canalizações. Veja, este rapaz que ia pegar a arma, o que ele fez quando nós falamos com ele e ele deu vazão ao que nós estávamos falando? Aquilo ali foi uma canalização. Ele serviu de canal para a comunicação dos espíritos, para agir de alguma forma, para tomar uma ação. E ele tomou. Então, em verdade, nós podemos dizer que, de certa forma, todos podem canalizar, todos são canalizadores, nas medidas e proporções de cada um. Mas em todas as profissões isso acontece. Todas as profissões. O médico. Este nego velho aqui já participou de muita caravana. Eu gosto de andar, eu sou andante, eu gosto de passear pela estrada, eu gosto de conhecer coisa nova, coisa que vocês nem imaginam, coisa que não vale nem a pena falar pra vocês aqui, porque até assusta, sabe? Mas nós vemos direto, principalmente na área da saúde, na área da política, toda uma comunidade de espíritos ali, contribuindo, ajudando. Podem conversar aí. Vai ter muito médico que não vai admitir, não. Mas eles, quando eles vão fazer cirurgia, pode ter certeza, muitas das vezes que eles terminam, eles falam, nossa, nem sei como eu fiz aquela cirurgia, parecia até que não era eu, parecia que a minha mão estava andando ali. Sim, meu filho, sim, porque isso é ajuda espiritual, todos têm. É um trabalho muito importante, não tem como. Quando estamos estudando, quando a espiritualidade sabe que aquela pessoa vai fazer uma diferença na sociedade, seja professor, seja médico, todas as profissões contribuem, certo? Então todas as profissões recebem ajuda. Todas as profissões recebem ajuda. Geralmente vai ter um espírito desencarnado ali do lado da pessoa, com a mesma profissão da pessoa, do lado de lá. E lá, no nosso lado aqui, o que mais a gente faz é trabalhar. A gente tem oportunidade de trabalho 24 horas por dia, porque esse nego velho aqui já nem dorme mais. Então, quando começam os trabalhos espirituais, principalmente, que é quando a gente vai trabalhar, né? Que é à noite. De dia a gente tem outros afazeres, também participa de aulas, também dá palestras, assiste palestras, tem toda essa troca, não é verdade? Mas voltando, as canalizações acontecem de muitas formas. E muitas das vezes, os espíritos com os médiums, por exemplo, igual esse menino aqui que vem falar com vocês, que já foi dito para vocês que o menino tem mandato mediúnico. Então, o que é o mandato mediúnico? Significa, gente, em palavras curtas, que quando ele está estudando um livro, a gente não deixa ele em paz não, tá? A gente fica do lado dele assim, ó, só intuindo, só esperando. O menino já nem sabe a última vez que ele lê um livro tranquilamente, porque tudo é material para a gente trazer para os irmãos. E ele já entendeu a realidade, está se acostumando com isso. Então ele já sabe que quando ele vai ler qualquer livro que seja, principalmente se for se tratar de informação útil para a evolução das pessoas, que é o que mais a gente lê, já vai com a caneta na mão, já vai com o lápis na mão, ó, isso aqui vai vir, isso aqui não vai, isso aqui está no outro livro, já começa a fazer esse paralelo, porque o estudo é um quebra-cabeça. Você vai encontrar uma coisinha aqui, você vai encontrar uma coisinha ali. E uma dica pra vocês. Esse negro velho fala aqui pro menino umas dicas que é o seguinte. Às vezes vocês vão pegar um livro e vocês vão falar, meu Deus, esse livro é enorme, mas eu não vou conseguir ler do começo ao fim, sabe, né? Vocês não precisam.
Sabe o que vocês podem fazer? Uma dica do negro velho. Imagina que vocês estão passando por um tempo aí, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. O menino está lendo um livro que chama O Tal da Física. O Tal da Física é um livro maravilhoso, só que é um livro denso, é um livro que traz muito conteúdo de física, de pesquisas científicas. Então o que ele faz? Em vez de ele ler uma coisa atrás da outra, do começo ao fim, vamos supor, tem um capítulo que o autor vai tratar do espaço-tempo. E nós já estamos intuindo esse menino para falar sobre as questões do espaço-tempo, sobre as dobras quânticas e tudo mais. Então ele vai lá direto no capítulo do espaço-tempo, lê uma vez o capítulo e fecha o livro. No outro dia ele pega o livro de novo, ele lê aquele capítulo de novo. Aí daqui uma semana, 2 semanas, ele lê outro, aí lê outro, ele lê outro, lê outro. Ele não lê de forma totalmente contínua, vocês entendem? Então não fica tão laxante. E ele lê algo que está ressoando muito no momento. Então, eu indico a vocês fazerem isso. Escolham um livro de alguma história que vocês estão vivendo, que vocês estão passando, e peguem o capítulo que mais tem a ver com aquilo. Isso vai ajudar vocês. É claro que tem livro que tem que sim ler do começo ao fim, que é uma história, às vezes um romance, você vai perder um personagem, mas quando é livro técnico, meu gente, aí é consulta. Consulta, vai dar uma palestra, abre o livro dos espíritos. O livro dos espíritos, gente, em algumas comunidades aqui, algumas colônias aqui ao redor de vocês, ele é considerado um dicionário, sabia? Dicionário, paizinho, como assim? Dicionário. Vai ter uma aula na colônia. Vamos chamar a colônia Nosso Lar, que os meninos conhecem. Vai ter uma aula na colônia Nosso Lar, vamos falar sobre o espaço-tempo, vamos falar sobre multidimensões, vamos falar sobre algumas outras coisas. Deixa o livro do espírito do lado ali, porque é um dicionário. Abriu, é assim que funciona. Consulta. Os irmãos gostam de apometria? Apometria é a mesma coisa. Pega o livro do Norberto Peixoto, Apometria Umbanda, pega o livro Espírito e Matéria, do José Lacerda, e consulta. Pega ali uma partinha e consulta. Não precisa ler como se fosse um romance, meus filhos. Vocês vão se matar e não vai absorver tudo. Então pega o que for necessário. Tenham sabedoria na hora que vocês vão conseguir pegar o conhecimento. Vocês entendem o que esse negro velho está falando? Muito bem. Então veja. Outra coisa também. Espontaneidade. O que é a espontaneidade? Uma coisa que está faltando muito nos irmãos de fé. Está faltando demais. Na verdade, não é que está faltando. Está despolarizado. Uns estão espontâneos demais. Estão chegando num extremo que a gente fica olhando e fala, meu Deus, uma verdadeira espetacularização da mediunidade. E outros estão tão retraídos, que nada vai fluir por ali não. Então a gente tem que fazer sempre o quê? Andar no caminho do meio. Andar no caminho da sabedoria. Nem num polo e nem no extremo do outro. Porque os polos, nos seus extremos, eles se encontram e se tornam a mesma coisa. Então nós temos que andar no meio. Veja, eu nunca apareci assim para falar com vocês. Já apareci? É a primeira vez que eu tô dando uma palestra desse jeito. Geralmente o menino se encorpa todo, fica daquele jeitão, porque eu venho forte mesmo. Eu venho porque daí eu já vou limpando tudo, eu já vou acendendo coisa na casa aqui, trago os meus irmãos caboclos, que daí a gente já vai fazendo toda a limpeza. Na casa dele e na casa de vocês também. Nesse exato momento aí, vocês que estão assistindo na casa de vocês aí, nossos meninos já estão indo fazer a limpeza aí. Vocês ficam tranquilos que já já a ajuda chega para todo mundo. Mas vocês têm que se ajudar também. É assim que funciona. Então, veja, nunca aparece assim, mas o menino tá deixando rolar. Por quê? Porque espontaneidade. Colocamos no título do vídeo o Tao. O que é o Tao, gente? O Tao é uma filosofia oriental trazida por Lao Tse. São 81 aforismos, frases paradoxais, profundas, para se analisar e mudar de vida, uma verdadeira sabedoria. O que diz o Tao? Um dos princípios do Tao, meus filhos, é a não ação. Sabe o que o menino está fazendo agora? Ele está fazendo a ação pela não ação. Como assim não ação? Não resistência. Ele está deixando a coisa fluir dentro dele. Mas ao mesmo tempo ele está agindo, porque ele está se movimentando. Ele está usando a sua máquina. Mas ao mesmo tempo ele está na não ação, porque ele não está resistindo. Ele está deixando fluir, percebem? E agora eu estou explicando para esse menino, estou explicando para vocês ao mesmo tempo o porquê que eu estou desse jeito. Porque é para a gente mostrar o princípio da não ação na prática. É assim. E a mediunidade é um pouco disso também. Veja, as canalizações não são só espíritos que ficam irradiando os pensamentos. O maior canalizador de todos é Deus. Porque Deus
está em tudo. Veja, vejam comigo, meus filhos. Jesus, vamos falar do nosso irmão Sananda. Jesus, Yeshua. O Jesus, ele já é onisciente em uma parte do universo de Nebadon, certo? Sim, ele é onisciente. Isso significa que ele está em contato com muitas consciências ao mesmo tempo, certo? Ele capta todas as informações ali porque a consciência dele abrange um nível de percepção ainda incompreensível para vocês. E a consciência dele em corpo átmico é o quê? Pura luz, não é luz? E luz é informação. Luz é o que carrega a informação. Vamos pensar aqui no plano tridimensional aqui. Vocês veem as coisas porque um feixe de luz chegou até vocês. A luz carrega a informação. A luz dá a sensação de espaço-tempo de vocês. Mas eu já vou chegar. Vamos devagar, que esse negro velho aqui não tá com pressa, não. A gente tá falando do tal. Então veja. Jesus pode canalizar, pode incorporar. Vocês estão vendo por aí. Mais um paradigma sendo quebrado. Graças a Deus, né, meus filhos? Imagina se Jesus não ia querer trabalhar. Chico Xavier, que já incorporou com esse menino aqui. Imagina que eles não iam querer trabalhar. Depois de passar uma encarnação toda aqui, comendo pão que o diabo amassou para ajudar os seis. Você acha que eles não vão querer ajudar os seis, que agora que eles estão lá tranquilo, numa dimensão de puro amor, pura luz, agora que eles vão querer ajudar. E vão querer ajudar mais ainda, porque agora não come, agora não tem que dormir, agora não tem que perder, vamos colocar assim, o tempo deles com as coisas que a matéria exige. Então é natural que agora eles trabalhem muito mais. Então que bom. É bom que vocês vejam mesmo. Então Sananda vai incorporar por aí, vai canalizar por aí, Chico vai incorporar por aí, vai canalizar por aí. E quem tiver olhos de ver, que veja. E quem tiver olhos de ouvir, que ouça. Lembrando que não obrigamos ninguém a acreditar em nada. Mas os que estão recebendo essa informação, estão entendendo, são privilegiados. São privilegiados. Então vamos continuar aqui. Então veja. Então, se Jesus, que é onipotente, onisciente numa certa parte de Nebadon, faz isso, imagina Deus, que está em tudo. Porque nós não podemos dizer que Jesus está em tudo. Nós podemos dizer que Jesus está no mesmo lugar ao mesmo tempo, numa parte, num quadrante da galáxia. Mas se Deus é tudo, então sim, uma das canalizações é com a fonte. Muitas pessoas canalizam Deus e não sabem que estão canalizando a própria fonte. No dia a dia, no trabalho, numa palavra que você dá. Alguém aqui conhece as 7 leis herméticas? O todo é mente. O universo é mental. De onde nós viemos? Da mente de Deus. Estamos dentro da mente de Deus. Somos individuações da mente do todo. Vivos dentro da mente do todo. E o todo é tudo. Porque se tivesse algo fora do todo, ele não mais seria o todo. Ele seria parte e aí existiriam 2 deuses. Então não tem como. Querem conhecer Deus? Comecem pensando no que não é Deus. Deus não é parte, Deus é tudo. Então isso é um tipo de canalização. Vamos agora para as naves extraterrestres, que nós negros sabe, negro velho sabe que você já adora. Você já adora. Falou nave extraterrestre, comandante extraterrestre, nossa, mestre ascensionado, então, meu Deus. Galera, dá um pulo na cadeira. Nossa, falou do mestre ascensionado, o Hilarion, ai, a Rovena, ai, é muito bonito. Sim. Vamos falando de tudo isso mesmo. Então veja. Alguns espíritos que canalizam, eles têm falanges. Vamos dar um exemplo. O Osho. Nossa, mas o Osho está canalizando com um, está canalizando com o outro, está canalizando com o outro, às vezes na mesma hora. Às vezes na mesma hora, ou às vezes no mesmo dia, ou às vezes no mesmo... Como é que funciona isso? É uma falange, meus irmãos. Uma falange de Osho. Espíritos que estão trabalhando nessa roupagem para trazer para vocês um certo tipo de conhecimento, de um certo tipo de jeito. Uma idioplastia. Existe o original? Obviamente que existe o original. Obviamente. Mas precisa toda hora ele? Não. Por quê? Porque eles são espíritos
que já adquiriram uma certa identidade de interesses, formas de trabalhar. E Deus dá oportunidade para todos. Então não é que Jesus chegou só pro Osho e falou: Osho, preciso que você canalize com os médiuns lá embaixo, lá, porque tá precisando quebrar uns paradigmas lá, principalmente essa questão da mediunidade, o negócio tá travado, a gente precisa que evolua e o pessoal tá com a mente embotada. Eu quero o seu jeitinho irreverente, eu quero o seu jeitinho que chegou lá, bota pra fora mesmo, fala mesmo que a galera da risada gosta. Vira o Oshoflix. Inclusive ele tá presente aqui hoje, tá falando junto com nós. Por quê? Porque nós já dissemos, vamos aproveitar os espaços virtuais para falar de Deus, para falar de Jesus. Não é verdade, meus irmãos? Porque os espaços virtuais tá um pouco complicado, não é, gente? É pessoa querendo dar opinião sobre tudo. Porque agora a internet possibilitou que todo mundo dê uma opinião sobre tudo, né? Tomem cuidado com aquelas pessoas que têm opinião sobre tudo. Você é uma pessoa que acha que tem opinião sobre tudo? Cuidado. Inclusive, Negro Velho lembrou de uma história que esse menino estava lendo aqui. Sócrates, uma vez, quando ele estava encarnado aqui, ele fez uma lista das perguntas que ele tinha mais dúvida. Sócrates, meus irmãos, vocês sabem quem foi Sócrates? O nível de conhecimento desse espírito, até hoje, ainda não entendem o que ele falou. Precisa de muitos anos de estudo. Veja, ele fez uma lista das perguntas que ele mais achava difícil, que ele não sabia responder. E ele começou a apresentar essas perguntas para as pessoas na rua, perguntando a resposta. Ele chegava e dizia: olha, eu tenho uma dúvida e não sei qual é a resposta, você sabe me dizer? E ele disse que para todas as pessoas que ele perguntou, todas as pessoas tinham uma resposta para as perguntas que ele formulou. Veja, eu não estou dizendo aqui que aquelas pessoas não poderiam saber alguma coisa a mais do que Sócrates. Mas vamos combinar, meus filhos, estamos falando do século V a.C., na verdade, uma humanidade ainda bastante primitiva. E veja, Sócrates foi sim um dos espíritos mais evoluídos que passou por aqui. Então veja, qual é a chance disso ser verdade? Sabe o que Sócrates pensou quando ele via aquelas pessoas falando, querendo dar opiniões sobre tudo? Ele pensou consigo mesmo, ele disse: eu devo ser o sábio, eu devo ser a pessoa mais sábia da Grécia Antiga. Então, meus filhos, como nós já dizíamos, Sócrates pensou com ele mesmo. Ele disse: puxa vida, eu devo ser o homem mais sábio da Grécia mesmo, porque só eu sei que não sei. E hoje todo mundo quer falar que sabe alguma coisa, né, meus filhos? Agora que esse menino aqui baixou o Instagram, que ele tá lá mexendo no Instagram, nós chega junto dele ali, principalmente o Osho, já vai jogando ideia para ele trazer palestra, porque é cada coisa que nós vemos, né, filhos? Cada coisa, né, meus filhos? Veja, vocês estão numa corrida por performance, por resultado, por vida perfeita, que pelo amor de Deus, agora vocês têm que ser empresário, tem que ter uma família maravilhosa, perfeita, na visão do que é perfeito para vocês, tem que fazer triatlon, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Meus filhos do céu, vocês estão matando seu espírito, hein? Meu Deus do céu, a superficialidade tomou conta de uma forma, gente. Tem gente dando terapia sem nunca ter lido um livro, meus filhos. Tem gente trazendo ensinamento que pegou na inteligência artificial e vocês achando que a pessoa é inteligente. A gente tá vendo isso aí por aí. E é por isso que Negro Velho sempre diz uma coisa que é o seguinte: quando a civilização chega num momento onde a tecnologia quântica, do quantum, começa a crescer, é momento de transição planetária, meus filhos, porque para ter esse tipo de tecnologia tem que ter ética, tem que ter um condicionamento voltado a Deus. Mas Negro Velho não tá aqui para fazer papo moralista hoje para vocês, não, meus filhos. O Negro Velho hoje tá para falar também sobre as canalizações. Então veja, as canalizações ocorrem dessa forma. Tem as falanges e também tem uma forma, meus filhos, que é muito interessante. Vamos falar das naves, que os filhos gostam das naves. O espírito quer passar uma mensagem e tem muitos canalizadores na Terra para recebê-la. O que ele faz? Ele pode gravar a mensagem só uma vez. Só uma vez, pai, como é que funciona? Veja. Ele entra numa câmara, uma espécie de câmara de canalização, e ele registra uma mensagem. Se ele tem, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Se ele tem corpo astral, significa que ele tem emoções, que é o corpo emocional. Ele tem um arquivo das emoções dele. Então, quando ele está gravando a mensagem,
A máquina capta todas as informações do corpo mental e do corpo emocional e deixa registrado. Vamos usar a palavra quântico, deixa registrar numa espécie de arquivo quântico. Quando um médium na Terra se propõe a trazer essa mensagem, ele faz um download da mensagem, espírito a espírito. Veja, mas vocês vão dizer, mas paizinho, como é que fica e a mensagem fica gravada? Como é que funciona esse negócio? Em que tempo o rapaz vai gravar? Como é que ele sabe a hora? Meu filho, pense em uma coisa comigo aqui. Tem nave que está fora do espaço-tempo. É como se ela estivesse entre dimensões, onde o tempo não anda, o tempo não corre, o tempo como vocês conhecem, não anda. Então, ele gravou muito no futuro, ele gravou muito no passado. Esse tipo de conceito de se pensar não é correto. Entende? Veja, a gente analisa o tempo, vocês analisam o tempo, entre passado, presente e futuro de acordo com a luz. Então vocês se baseiam na velocidade da luz para medir as coisas. O que é passado, o que é futuro. A luz de vocês trafega 300 mil quilômetros por hora. Mas veja, e uma mensagem foi gravada numa velocidade maior do que a da luz. Este menino, quando ele estava frequentando um centro espírita, ele via que abria-se um portal na sala, onde eles atendiam durante a meja, na hora da desobsessão, abria um portal, e aí saía um boiadeiro de dentro do portal, um espírito, com as vestes de um boiadeiro, sertanejo, brasileiro, e jogava um laço assim, ó. E o que esse laço fazia, pai? Esse laço servia para pegar só as criação mental. Não pegava espírito, não pegava nada, passava entre os espíritos. Passava por meio dos espíritos que estavam ali. Dos espíritos do médium, dos espíritos do obsessor que estava lá. Então o que acontecia? O médium vinha com a carga negativa, as criações mentais negativas, sentava na mesa para trabalhar. Eles traziam um espírito para incorporar no médium para fazer o encaminhamento, não é assim? Os dois têm criação mental negativa, o espírito obsessor e o médium. E aí fica tudo pairando ali, na hora da comunicação. O cowboy vem e, pum, pega o laço e pau, destrói todas as criações mentais. Inclusive, eles dizem, inclusive, que caso vocês queiram se unir para mentalizar energias boas para o planeta, quando vocês quiserem fazer uma oração para o planeta, para todo o planeta, mentalizar para todo o planeta uma melhora, uma evolução, pensem na falange dos boiadeiros. Eles sempre dizem isso, tá? E porque eles são responsáveis por te fazer grandes criações mentais, grandes formas de pensamentos que pairam na aura por muito tempo, sabe? Existem cidades que têm formas de pensamentos que estão lá há muitos anos, décadas, às vezes mais, que geram, que ficam incitando pensamentos de pressa, de violência. Eu não sei como é que tá o trânsito na cidade de vocês aí, mas esse menino tem visto aqui que não tá ficando muito legal, não, tá? Tem piorado com o tempo. As pessoas mais agressivas, mais mal educadas. É a energia Schumann, né, meus irmãos? Energia Schumann que vai baixando, né? Agora eu vou dar uma licencinha pra esse menino aqui, que ele quer ler uma parte aqui do livro, o tal da física, para falar para vocês um pouco sobre a questão do espaço-tempo. Veja, esse livro aqui, super recomendo, diz o seguinte: a luz necessita de algum tempo para se deslocar de um evento para o observador. Normalmente, esse tempo é tão curto que a propagação da luz pode ser considerada instantânea, mas se a gente calcular, nós estamos sempre vendo o passado, porque a gente tem o tempo da luz bater no objeto e vir até o nosso olho. Então, o que a gente vê é o reflexo do objeto. Nós vemos os reflexos, é a luz que carrega essa informação. Mas é só luz que carrega informação? E quando um espírito viaja numa velocidade maior do que a luz? E aí ele consegue caminhar no tempo. Porque o que dita o nosso tempo é a velocidade da luz. A nossa sensação de passado, presente e futuro, ela existe por causa da velocidade da luz. Então,
É a luz que registra os momentos. Querem ver um exemplo? Uma bomba estoura aqui, em 1945. Para nós, hoje é o passado. Agora, veja. Essa luz, vamos supor que ela vai chegar num outro planeta. Quando essa luz, que carrega a informação que viu, entre aspas, a bomba, chega lá, para a humanidade que está lá vai ser o presente. Porque a luz vai chegar naquela hora. Mas já aconteceu há muito tempo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? De acordo com a velocidade da luz. Mas quando a gente está fora da velocidade da luz, isso já não conta mais. Essa questão. Então, alguns espíritos, por exemplo, existem Exus que têm esse conhecimento. Eles entram numa dobra quântica do tempo, nesse tecido, né? E eles vão, às vezes, eles vão participar de um trabalho, e aí eles vão lá na frente, ajusta alguma coisa que tem que ajustar e volta antes da luz percorrer esse caminho. A luz que vai levar essa informação do trabalho, que vai levar a informação do trabalho, como é que seja. É um pouco difícil de entender, mas com o tempo a gente vai analisando as obras aqui e vai ficando um pouco mais claro. Então, voltando a falar das canalizações, existem vários tipos de canalizações, né? Vamos falar, meu filho? Graças a Deus. Veja, inclusive teve até uma vez que falaram para esse menino aqui, para ele palestrar num determinado templo religioso aí, e falaram para ele, olha, não pode incorporar nem canalizar durante a palestra. Mas veja, nós não estamos dizendo aqui que tudo vibra, tudo é vibração, todos são médios e as canalizações ocorrem de maneira espontânea em todas as profissões, porque aqui dentro, inclusive, de um templo que aceita espíritos, isso não ia acontecer. Mais uma vez, é essa retração à espontaneidade. E nós deixamos a ele, filho, faça na internet. Vocês percebem a naturalidade com que vai, com que vem? Não é esquizofrenia do menino não, gente. É mandato mediúnico, é diferente. Mas então, como nós íamos dizendo, essa questão do espaço-tempo também funciona assim. E claro, né, gente? Espíritos, vamos colocar assim, luz leva a informação. Luz leva a o que aconteceu por ela. Vamos supor que você quer ver alguma coisa que aconteceu no planeta há 200 mil anos. Ou você acessa os registros acásticos, ou você persegue, entre aspas, aquele raio de luz que estava sobre aquele momento, porque ele carrega aquela informação. Onde ele está agora? Num futuro. Mas veja, existem outras formas. Um espírito. No século XX, foi feito um experimento, que já foi narrado aqui nesse canal, que o cientista pegou uma luz de um lado da sala e do outro lado da sala ele colocou um metal, um tipo de metal que fica líquido à temperatura ambiente, para ver quanto tempo levava daquela luz para o metal. E ele conseguiu mensurar, isso está comprovado cientificamente, tá bom, gente? Na ciência de vocês aí. Ficou comprovado que a luz chegou naquele metal em 0 segundos. Tudo bem. Mas também ele conseguiu observar uma coisa muito interessante. Antes da luz chegar naquele ponto, ela tinha percorrido 37 pontos no espaço da sala antes de chegar lá. Tudo isso em 0 segundos. O que isso significa, meus irmãos? Que a luz estava em 37 lugares ao mesmo tempo, pela visão de espaço-tempo de vocês. Porque se ela levou 0 segundos, para estar lá, ela estava em 38 lugares ao mesmo tempo. Agora vamos pensar num espírito como Jesus. Eu vou juntar duas informações aqui. Jesus vive. Qual é o corpo que Jesus vive? Jesus vive em corpo átmico. Tudo bem. Corpo átmico é pura luz. Pura luz. Ó a palavra, luz. Certo? Certo. Agora eu vou juntar uma outra informação importante para vocês aqui, que muita gente tem pedido no canal e a gente vai falar sobre isso com mais detalhes em outro vídeo, mas eu vou trazer agora de modo introdutório. Os fractais.
Gente, o que é um fractal? A biologia de vocês já traz a ideia de fractal. Lembra daqueles, para fazer uma analogia um pouco superficial, aqueles potinhos? Que é o mesmo potinho, só que você tem um potinho desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. Todos eles ali estão ocupando o mesmo espaço, mas tem vários, um dentro do outro, como uma casca de cebola. Então, uma das formas de ver os fractais é assim. Então você junta essa possibilidade de criar fractais de um espírito e a luz enorme que Jesus tem, o que ele consegue fazer? Ele consegue levar a sua informação, da sua consciência, para vários fractais dele mesmo. Deu para entender? Veja, se a luz aqui, que vocês fazem experimento, ficou em 37 lugares ao mesmo tempo, imagina um campo de luz de um corpo átmico. É porque, como já foi dito por vocês, por enquanto a gente ainda não tem tanto vocabulário para falar de corpo átmico, corpo búdico. Porque a espiritualidade, e vocês podem ver isso no Tao da física, a espiritualidade às vezes passa uma informação através de um sentir. Não é através de palavra, não é através de imagem, é através de uma sensação. Um espírito se comunicando com outro. Às vezes ele vai passar algo valiosíssimo para outro. Uma sensação. Não tem palavra para descrever. Não tem imagem. É uma sensação. É uma forma de comunicação que é trazida no tal. Quando você atinge esse fluxo com Deus, de servir a Deus. Paizinho, como que eu posso sintonizar com Deus, com a vontade de Deus, com a vontade da fonte? No tal, ele diz: faça o ato sem expectativa de resultado e de egoísmo. Fixe sua atenção na alma. Essa passagem também está contida no Bhagavad Gita, quando Krishna fala para o Arjuna: dê-me o ato, apenas isso, sem a expectativa do resultado ou do egoísmo. Vocês entendem? E hoje, não é, minha gente? Muitas pessoas se justificam. Né? Fazem as coisas esperando coisas em troca e se justifica. Mas aquele que deseja servir a fonte criadora deve realizar o ato sem a expectativa do resultado ou egoísmo. Apenas de alma, como nós estamos fazendo aqui. Sentir no coração, receber a intuição, receber a informação e vamos passar, vamos conversar, vamos trocar essa ideia, essa informação, os fios que necessita. Então veja, se a luz do corpo de Sananda pode percorrer o espaço numa velocidade maior do que a luz do planeta Terra, ele pode estar no presente, no passado e no futuro. Ir para uma situação que está no passado, mas ir agora, ou ir numa situação do futuro que ainda não aconteceu, pela perspectiva tridimensional da luz a 300 mil quilômetros. A luz a 300 mil quilômetros não é muito rápido. Como que vocês acham que uma nave vai de um ponto a outro do universo, da galáxia, em questão de segundos? Se fosse na velocidade da luz, chegaria quanto? Daqui 50 mil anos? Não faria sentido, não é, meus filhos? Não faria sentido. Então veja, hoje em dia nós estamos vendo aí com esse menino aí na internet, como Sócrates disse, muitos querendo dar opinião sobre tudo. Muitos querendo ter opinião sobre tudo, e na verdade o que eles estão fazendo é trazer da inteligência artificial. E as pessoas estão achando eles muito inteligentes. Sem contar, é claro, né, filhos? Uma coisa que nós precisamos falar, nós precisamos trazer sempre, que é a questão da magia negra, que é a questão dos médiuns que estão enganando as pessoas na internet.
chegaram a dizer que a morte da menina no vulcão seria um sacrifício de uma entidade, que a entidade estava precisando de sacrifício e estava demorando muito, e aí selecionou a menina para jogar ela no vulcão. Olha que beleza, gente. E são pessoas que têm muitos seguidores, pessoas que leem a sorte, né? Então vocês vejam o nível que tá da questão espiritual. É bastante complicado. E nós precisamos vir aqui e alertar os irmãos, né? Falar com os irmãos, trazer um pouco de conhecimento. Falaremos mais sobre a questão do espaço-tempo, falaremos mais sobre a questão dos fractais, mas por enquanto vocês podem imaginar dessa forma. Tá bom, meus filhos? Nós vamos ficando por aqui, que agora o menino tem que fazer algumas coisas aí. E aí nós volta em momento oportuno. Graças. Muito boa tarde a todos, Celso Rei aqui. Gente, estou gravando esse vídeo para dizer para vocês, não sei se todos repararam, mas esse vídeo, ao contrário dos outros, ficou um pouco diferente. Ele teve vários cortes, a comunicação estava acontecendo super bem, o acoplamento áurico estava fortíssimo, a intenção era essa mesmo, mas acontece que eu tenho um filhinho, tenho um filho pequeno, um filhote, e embora a gravação estivesse acontecendo cedo, ele dorme cedo, então ele acordou algumas vezes, e aí eu tive que interromper a comunicação para ir cuidar dele. Eu tentei recomeçar o vídeo algumas vezes, mas como ele estava acordando várias vezes, eu tive que interromper. Conversei com o pai Candinho e faremos a parte 2 do vídeo, porque acabamos, devido a essa situação, abordando alguns temas de maneira superficial. A questão dos fractais, a questão das linhas quânticas do tempo, que é um assunto que vocês me pedem bastante. Só lembrando que todos os meus vídeos, nas descrições, têm a complementação do que foi dito nas palestras. A complementação, às vezes, é um estudo que eu estou fazendo, então eu trago alguma obra a mais, algum diálogo a mais, algum pensamento a mais que complementa o assunto do vídeo, ou é também uma mensagem canalizada ou psicografada. Então, as descrições do vídeo, todas, sem exceção, servem como uma continuidade da explicação do vídeo. Nessa descrição, vocês vão poder observar que eu trouxe, de maneira introdutória, as questões dos fractais, das linhas quânticas do tempo e dos downloads de canalizações que acontecem. Tá certo, gente? Então é isso. Gostaria de convidar vocês para me seguirem na rede vizinha, no Instagram, @celso.rei, com Y, onde eu também compartilho conteúdos quase que diariamente, num formato mais enxuto, compartilhando algumas ideias, compartilhando alguns assuntos que são abordados nos vídeos longos do YouTube, de maneira mais concisa, adaptada àquelas mídias. Então, me adiciona lá, mande alguma dúvida, algum comentário, algum apontamento, e vamos juntos, certo? Teremos a parte 2, iremos aprofundar de maneira mais profunda, aprofundar de maneira mais profunda é ótimo, iremos aprofundar mais esses temas. Então é isso. Se você chegou até aqui, eu sou o Celso Rei, esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.